45.600.000 pessoas têm deficiência no Brasil. Se você arredondar para 25, dá 1 em cada 4 brasileiros. 1 em cada 4 brasileiros tem algum tipo de deficiência. E o que me chama muito a atenção nesse gráfico é esse aqui, ó. Deixa eu voltar lá no número. Dá quase 48% de todas as pessoas com deficiência, ó. Quase metade, 48%, 35 milhões de pessoas têm deficiência visual, que foi a vivência que vocês fizeram. Com o óculos, com esse óculos, tá aqui, né? Com esse óculos e com a venda. Ou seja, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com catarata, que foi essa vivência do óculos aqui, que eu passei uma resina, ó, representa grande dificuldade de enxergar. 6 milhões de pessoas no Brasil com grande dificuldade de enxergar, como esse óculos, né? E não conseguem de modo algum 506 mil pessoas. Ou seja, por isso que o decreto federal, ele diz, nas edificações de uso público é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil. Edu, então é obrigatório piso tátil na calçada? É. É obrigatório piso tátil para levar até o balcão? Vamos falar. É obrigatório piso tátil. Né? Por quê? Porque eu também tenho que considerar numa vida independente as pessoas com baixa visão e as pessoas que não enxergam de modo nenhum. Ok? Então isso me chama muito a atenção. Por isso que essa vivência dos olhos vendados, ela é muito impactante, no sentido de mostrar para nós que nós temos uma grande parcela da população que não se beneficia do uso das edificações quando eu não penso em sinalizar os espaços adequadamente. Ah, mas aí você pode pensar assim, poxa Edu, mas tudo bem, vai, 24%, mas não é tanta gente assim. Vamos imaginar que a gente pense assim. Tudo bem, pode ser que eu não entenda que não é tanta gente assim. Só, pessoal, que agora, embasado no Estatuto do Idoso, a norma 9050 incorpora o Estatuto do Idoso, essa LBI, as leis de acessibilidade, elas também incorporam o idoso, e o IBGE tem esse gráfico de projeção das pessoas com mais de 60 anos do Brasil, e daqui a 10 anos, hoje são 13% de pessoas acima de 60 anos. Daqui a 10 anos, nós teremos 17% de pessoas acima de 60 anos. Se você somar 45.600.000 com 25, que é o de 2017, nós estamos falando de 37% de pessoas com deficiência e pessoas idosas que não necessariamente estão conseguindo acessar e usar os ambientes que nós estamos projetando, né? Agora eu acho que esse número é um número extremamente significativo. 40% da população, quase, né? Que precisam ter a sua necessidade atendida. E aí, a outra pergunta é, o que a gente tem que fazer? Conhecer todas as necessidades de todas as pessoas. Pega a pessoa que não tem um braço, como é que ela sobe a escada? A pessoa que não tem um outro braço, a pessoa que não enxerga de um olho, que não enxerga dos 2 olhos, a pessoa que não tem uma perna, a pessoa que não tem os dedos da mão. Então, o que a norma faz? Ela faz um estudo antropométrico de todas essas necessidades e busca uma solução que tente alcançar a todas elas. Por isso, só que tem um detalhe importante. Então imagina assim, ó, eu pego o cego, a pessoa que não ouve, a pessoa que está na cadeira de rodas, que não tem um braço, que não tem uma perna, o obeso, a gestante, o idoso, e eu busco encontrar soluções para todas elas. É isso que a norma faz. Mas é muito comum você falar assim, bom, mas e a pessoa com baixa estatura? E uma pessoa com 2 metros de altura? Ou é muito comum a gente ouvir assim, mas aquela barra lateral no banheiro não me ajuda muito, né? Aquela barra não está numa altura boa para mim. O que acontece? A norma técnica, ela entende isso e ela fala assim, olha, eu consigo alcançar de 5% a 95% da população brasileira. As pessoas muito baixas, as pessoas muito altas e algumas necessidades específicas talvez não estejam incorporadas nas soluções técnicas que estão sendo apresentadas.
tá? Mas não deixa de ser um número muito grande e a norma faz exatamente isso. Conhecer todas essas necessidades e corresponder na forma técnica. Pergunto, preciso pôr esse piso tátil direcional na rampa? Não. Não? Não, se for para todo mundo, precisa. Para idoso ou para pessoal cego. Precisa, Marco? Pela sua. Você é um cego, idoso e cego idoso. Boa. Marco, me ajuda a pensar assim, ó. O cego com a bengala. Tá vendo que tem uma guiazinha aqui, ó? Eu preciso dessa guia, Marco? Preciso? Não? Ah, muito bem. Eu tenho uma mureta. Então, será que a mureta elimina a necessidade da guia? Sim. Sim. Tudo bem que para fazer isso eu tenho que tirar esse pilar daqui, né? Aí eu tenho que pôr em cima da mureta. Então, atenção. A mureta é a referência para eu poder me conduzir com a bengala. Então, eu não ponho a guia, certo? Então, a mureta, ela elimina a necessidade do piso direcional? Sim, porque eu tenho uma referência. Uma referência. Então, ok. Segundo, piso tátil de alerta no patamar. Sou obrigado a colocar ou não? Não mais. Não mais? Agora não? Mas antes eu era obrigado? Antes não era muito claro, mas acho que sim. Pensa só. A pessoa com deficiência visual segura no corrimão, deposita a confiança dela no corrimão e vai. Quando ela chega no patamar, o corrimão é contínuo. Ela continua. Virou, desceu. Preciso sinalizar alguma coisa para ela? Se o corrimão é contínuo? Não. Mas veja que interessante. A norma de 2004, ela não falava e não tinha o desenho de você colocar piso tátil de alerta no patamar. A norma de 2015, a NBR 9050 de 2015, aqui. A 9050 de 2015, ela diz sim, colocar piso tátil de alerta no patamar. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, mas tá estranho isso, porque se a norma não colocava e agora põe, o corrimão ele continua sendo referência. Por que eu vou pôr piso tátil de alerta? Aí, é porque houve um tempo aqui, ó, entre a norma 9050 e a norma de piso tátil. Tá? Esse tempo aqui criou essa pequena lacuna que já foi resolvida. Qual é? Essa norma aqui, ó, NBR 16537, diz, depende. Quando o corrimão não é contínuo, você tem que pôr o piso de alerta. Então imagina, você tem uma escada, aí deixa eu ver se tem aqui. Tá, aqui. Você tem uma escada como essa, ó. Eu subi 1 metro, sei lá, 2 metros, tem um jardim. E esse corrimão foi interrompido. Quando você perde a referência, eu tenho que trocar a referência. Lembra, ó, vamos pensar aqui. Alguns de vocês foram andando aqui, ó. Foram andando aqui por essa parede. Quando chegou ali, perdeu a referência. Então, eu poderia pensar, então eu pego um piso tátil direcional e levo da parede até a mesa. Eu troquei a referência. Poderia pensar dessa forma, mas a minha rota acessível aqui não é por aqui. Muito bem. Então, pessoal, o que acontece? Quando o corrimão, por alguma razão, não é contínuo, você perdeu a referência, tem que dar outra referência. Se o corrimão é contínuo, a referência é o corrimão. Então, eu não preciso do piso tátil de alerta no patamar. Sou Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora, uma empresa de incorporação imobiliária focada também na área de hotelaria. A questão acessibilidade, além de ser lei, não é, aplicável já a partir de janeiro de 18, fiscalizável,
é uma coisa que também já é discutida muito mais como conscientização, não é? O país está envelhecendo e as pessoas estão tomando consciência da necessidade de atender e de ampliar o nosso público, mesmo como clientes, né? Existe uma demanda aí que pode gerar novos recursos, novas possibilidades no trabalho, no turismo, na habitação, ou seja, passa pela conscientização. Claro que a lei nos obriga a acelerar a tomada de medidas, etc., mas nós estamos querendo ficar atualizados nesse aspecto para que a gente possa chegar um pouco mais na frente, atender esse público, não é? Ampliar o nosso mercado e fugir de questões legais, de fiscalização, etc. Bem, nós estamos estudando, né? Esse é um assunto relativamente novo para a gente. É difícil a gente dizer, olha, para o público, né? Marketizar, olha, os nossos empreendimentos têm essa questão atendida. Mas eu acho que, na medida em que a gente vai colocando esses itens, melhorando, fazendo além do mínimo, não é? A gente vai, cultura é uma coisa lenta, a gente vai aculturando os nossos funcionários, os nossos homens de vendas, para que eles demonstrem isso com a sutileza necessária, né? Porque o assunto é relativamente delicado, para que a gente possa também ter mais, digamos, para que os nossos clientes possam ter mais acesso aos nossos produtos, para que os nossos produtos possam atender uma maior gama de consumidores, né? A gente às vezes fala em deficiência, mas existem muitas deficiências, existe também a questão da terceira idade que chega, que o Brasil está envelhecendo, esse público é enorme, nós precisamos criar produtos para esses públicos, para o bem das nossas empresas, dos nossos funcionários e dessas pessoas que fatalmente vão buscar por isso. Então nós estamos nos aculturando, aprendendo, vendo aquilo que é necessário. E vendo aquilo que a gente pode fazer além para o bem nosso, de toda a sociedade. Gostando bastante do curso, a exposição que o Eduardo faz, a colocação, os exemplos e tal, são bastante ricos e mostram o quanto é complexo esse tema, não é? Dá para passar dias discutindo esse tema. Muito interessante. Além de tudo, chega a ser, inclusive, divertido.